Seus métodos são ultrapassados, professor Helena. A senhora não acompanhou a evolução da educação. Estamos no século XXI, não nos anos 80. A partir de hoje, a senhora está dispensada. O silêncio na sala de aula foi ensurdecedor. 32 adolescentes olhavam boquiabertos enquanto a professora que amavam era demitida na frente deles, sem cerimônia, sem respeito, sem humanidade. Helena sentiu as pernas bambearem. 20 anos de dedicação sendo jogados no lixo em 30 segundos. Mas o que ela não sabia naquele momento devastador era que aquela humilhação era apenas o começo de uma história que terminaria de um jeito que nem nos nossos sonhos mais loucos conseguiríamos imaginar. Fica comigo porque essa reviravolta vai te deixar de queixo caído. Helena Monteiro tinha acabado de completar 48 anos na semana anterior. 20 anos lecionando História no Colégio Alvorada, uma das escolas particulares mais tradicionais de Campinas. Não era aquela professora carrancuda que os alunos temem, era o oposto. Helena tinha o dom raro de fazer adolescentes se interessarem por datas, guerras e revoluções. Ela não despejava conteúdo, ela contava histórias, fazia conexões entre o passado e o presente, levava filmes, organizava debates, criava peças de teatro históricas. Seus alunos tiravam as melhores notas do colégio no Enem. Muitos voltavam anos depois para agradecer, dizendo que a paixão pela história que ela despertou tinha definido suas carreiras. Helena morava sozinha num apartamento de 2 quartos que ainda estava pagando. Nunca tinha casado, nunca teve filhos. A educação era sua vida. Seus alunos eram seus filhos. Cada turma que se formava deixava um pedacinho dela mais vazio, mas também mais completo. Era um ciclo bonito, cansativo, mas que fazia sentido. O Colégio Alvorada tinha sido fundado há 40 anos pelo professor Augusto Moreira, um educador de alma, daqueles que acreditava que escola não era fábrica de aprovação em vestibular, mas formação de caráter. O velho Augusto, como todos carinhosamente o chamavam, tinha 75 anos agora e estava meio afastado por conta da saúde. Nos últimos 2 anos, quem assumiu a direção foi seu filho, Dr. Fábio Moreira, 38 anos. E foi aí que tudo começou a desandar. Fábio era advogado corporativo, nunca tinha dado aula na vida, nunca tinha pisado numa sala de aula a não ser como aluno. Ele viu o colégio não como instituição de ensino, mas como empresa. Planilhas, cortes de custo, eficiência, produtividade, palavras que soavam estranhas naquele ambiente que sempre respirou humanidade. Logo na primeira reunião que fez com os professores, Fábio deixou claro suas intenções. Vamos modernizar isso aqui. Sala de aula não precisa de professor falando 2 horas. Tem videoaula para isso. Tem inteligência artificial. Vocês precisam ser facilitadores, não palestrantes. E outra coisa, vamos otimizar. Professor que ganha muito e entrega pouco vai ser substituído. Nada pessoal, é gestão. Helena sentiu um frio na espinha naquele dia. Ela era uma das professoras mais antigas, logo uma das que ganhava melhor. R$6.000 por mês, depois de 20 anos de casa, com todas as progressões de carreira. Para Fábio, ela era cara. Para os alunos, ela era insubstituível. Mas Fábio não conversava com alunos. Nos meses seguintes, 3 professores antigos foram demitidos, substituídos por recém-formados que ganhavam R$2.000 e topavam qualquer coisa. A qualidade despencou. As reclamações aumentaram. Mas Fábio não ligava. Os custos tinham diminuído 30%. Para ele, isso era sucesso. Helena tentou se adaptar.
Começou a usar mais recursos digitais, fez cursos online de metodologias ativas, criou um canal no YouTube com resumos de história para os alunos. Mas nada disso importava para Fábio. Ela continuava sendo cara. E pior, ela questionava. Em reuniões, quando Fábio propunha coisas absurdas, como diminuir o tempo de aula de 50 para 30 minutos para caber mais turmas no dia, Helena levantava a mão e educadamente explicava por que aquilo não funcionaria pedagogicamente. Fábio odiava ser contrariado, especialmente por uma mulher mais velha que ele. A gota d'água veio numa segunda-feira de março. Helena estava dando aulas sobre a ditadura militar no Brasil para o terceiro ano do ensino médio. Era um tema que ela dominava, que considerava essencial para a formação cidadã dos jovens. Ela trouxe depoimentos de ex-presos políticos, mostrou documentos desclassificados, fez paralelos com regimes autoritários atuais. Os alunos estavam completamente envolvidos. A aula tinha virado um debate rico, democrático, respeitoso. Foi quando Fábio abriu a porta da sala sem bater. "Professora Helena, preciso falar com a senhora, agora." Helena, surpresa, pediu licença aos alunos e foi até a porta. Fábio não saiu para o corredor. Ficou ali mesmo, na frente de todo mundo. "A senhora está usando o tempo de aula para fazer doutrinação política." Helena regalou os olhos. "Como assim, doutor Fábio? Estou dando aula sobre ditadura militar. Está no currículo." "Está fazendo os alunos questionarem o governo, criticarem a autoridade. Isso não é história, é militância. Tivemos reclamações de pais." "Reclamações? De quais pais? Sobre o que especificamente?" "Não importa. Seus métodos são ultrapassados, professora Helena. A senhora não acompanhou a evolução da educação. Estamos no século XXI, não nos anos 80. A partir de hoje, a senhora está dispensada." O mundo de Helena desabou naquele instante. Os alunos começaram a protestar. "Isso é injusto! Ela é a melhor professora! Você não pode fazer isso!" Mas Fábio estava irredutível. "Silêncio! A decisão está tomada! Professora Helena, a senhora tem 30 minutos para retirar seus pertences da sala dos professores. A segurança vai acompanhá-la." Helena saiu daquela sala com as pernas tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto, abraçada por alunos chorando. Foi a caminhada mais longa e humilhante da vida dela. Recolheu suas coisas numa caixa de papelão, livros que trouxe de casa ao longo dos anos, canecas com mensagens de alunos antigos, fotos, certificados. 20 anos cabendo numa caixa. Quando chegou em casa naquela tarde, Helena trancou a porta, apagou o celular e chorou. Chorou por horas. Não era só o emprego, era sua identidade. Quem ela era sem ser professora? Como ia pagar as contas com 48 anos e demitida por métodos ultrapassados? Quem ia contratá-la? Nos dias seguintes, Helena tentou reagir. Mandou currículos para todas as escolas da região. Nada. Muito experiente era o código educado para muito velha e muito cara. Tentou aulas particulares. Conseguiu 2 alunos, R$ 200 por semana. Não pagava nem o condomínio. As economias começaram a derreter. Primeiro foi o plano de saúde, caro demais. Depois o carro, vendido por metade do preço. Depois as roupas boas, vendidas no brechó online. Helena caiu em depressão profunda. Parou de sair de casa, parou de atender ligações. Comia uma vez por dia para economizar. Tinha dias que pensava que não valia a pena continuar. Foi a ex-colega Mariana, professora de matemática que ainda estava no Alvorada, quem literalmente arrombou a porta do apartamento de Helena depois de uma semana sem notícias. Encontrou a amiga de pijama, sem banho, sem comer,
num estado deplorável. Helena, pelo amor de Deus, você vai morrer aqui. Levanta, você é forte, você é guerreira. Eu não sou nada, Mariana. Eu não sirvo para mais nada. Fábio tinha razão. Eu sou ultrapassada. Não fala besteira. Aquele verme te demitiu porque você incomodava, porque você era boa demais, competente demais. Ele tem inveja de gente de verdade. Mariana praticamente arrastou Helena para o banho, fez comida, limpou o apartamento. E fez mais, procurou empregos para a amiga. Qualquer coisa só para Helena voltar a ter rotina, propósito. Foi assim que Helena viu o anúncio. Precisa-se de cuidadora de idosos, período integral, experiência não obrigatória, salário R$ 2.500 mais casa e comida. Não era o que Helena tinha estudado 30 anos para fazer, mas era dinheiro, era sobrevivência. Ela mandou o currículo. Para sua surpresa, foi chamada para entrevista no mesmo dia. A entrevista foi com uma senhora elegante, de uns 60 anos, Dona Clarice, que se apresentou como advogada da família. Ela explicou que o trabalho seria cuidar de um senhor de 78 anos, professor Augusto, que tinha Alzheimer em estágio inicial. Ele morava sozinho numa casa grande, recusava enfermeiras, precisava de alguém de confiança para garantir que tomasse remédios, se alimentasse direito, não saísse sozinho. Helena quase desmaiou quando ouviu o nome. Professor Augusto. Augusto Moreira. O fundador do Colégio Alvorada. O pai de Fábio. Dona Clarice percebeu a reação. A senhora conhece o professor Augusto? Helena engoliu seco. Podia mentir, mas não era da sua natureza. Conheço sim. Trabalhei no colégio dele por 20 anos. Fui demitida há 6 meses. Esperava que isso encerrasse a entrevista ali mesmo, mas Clarice apenas sorriu. Um sorriso triste. Eu sei. O professor Augusto me contou. Ele ficou arrasado quando soube que Fábio tinha te demitido. Disse que você era uma das melhores profissionais que ele já teve. Na verdade, foi ele quem pediu para eu te procurar. Viu seu nome nos currículos que chegaram aqui. Helena não conseguia processar. Mas ele tem Alzheimer. Tem, mas ainda tem momentos de lucidez. E nesses momentos, ele fala muito de você. Diz que você representa tudo que ele acredita em educação, que Fábio está destruindo o legado dele. Ele quer você aqui, Helena. Quer alguém de confiança. Aceita? Eles estavam tomando chá na varanda quando o professor Augusto disse, do nada: Helena, eu preciso te contar uma coisa sobre o Fábio. Professor, o senhor não precisa. Preciso sim. Você merece saber. Meu filho está me roubando. Helena sentiu o sangue gelar. Como assim? Ele acha que eu não percebo. Acha que por causa do Alzheimer eu sou idiota. Mas eu vejo, Helena. Eu vejo os documentos que ele me traz para assinar. Transferências de imóveis, procurações irrestritas, movimentações de contas. Ele está passando tudo para o nome dele. E tem mais. O colégio. Ele está desviando dinheiro do colégio. Empresas fantasmas, notas fiscais falsas de reformas que nunca aconteceram. Está sangrando a escola que eu construí com minhas próprias mãos. Professor Augusto, isso é muito grave. O senhor tem provas? Tenho. Guardo cópias de tudo aqui, escondidas. Ele não sabe. Mas, Helena, eu estou com medo. Ele quer me internar. Ouvi ele conversando com a mulher dele. Quer me colocar numa clínica, me declarar incapaz, assumir tudo. Eu não posso deixar. Mas não sei o que fazer. Não confio em ninguém da família. Todos têm medo do Fábio. Só confio em você. Helena estava em choque. Sabia que Fábio era mesquinho, arrogante, cruel, mas ladrão, capaz de roubar o próprio pai doente? O que o senhor quer que eu faça?
Procura a Clarice, a advogada. Ela é de confiança. Sempre foi uma advogada de família. Conta para ela o que eu te falei. Pede para ela investigar. Mas, por favor, Helena, não deixa ele me internar. Não deixa ele me tirar da ti. Naquela noite, Helena não dormiu. Ficou olhando para o teto, processando tudo. Tinha que fazer alguma coisa. Mas e se fosse delírio do Alzheimer? E se ela se metesse nisso e piorasse tudo? Mas e se fosse verdade? No dia seguinte, quando o professor Augusto estava cochilando, Helena procurou onde ele tinha dito que guardava os documentos. Encontrou uma pasta grossa escondida atrás de livros numa estante do escritório. Abriu. Começou a ler. Contratos de transferência de 3 imóveis do professor Augusto para Fábio. Procuração para movimentar todas as contas bancárias. E o pior, extratos bancários do colégio com transferências mensais de valores altos para uma empresa de consultoria educacional. Helena pesquisou o CNPJ da empresa no celular. Sócios, Fábio Moreira e a esposa dele, Patrícia. Era tudo verdade. Helena fotografou todos os documentos, guardou tudo de volta exatamente como estava e naquela mesma tarde ligou para Dona Clarice pedindo para conversar urgente. Elas se encontraram num café discreto. Helena mostrou as fotos. Clarice ficou pálida. Meu Deus, eu suspeitava de algo errado, mas isso é criminoso. O que a gente faz? Eu preciso mostrar isso para os outros membros da família. O professor Augusto tem 2 irmãos vivos. Eles são cotistas minoritários do colégio. Eles precisam saber. Nas semanas seguintes, tudo foi feito em sigilo absoluto. Clarice reuniu provas, contratou um investigador particular, descobriu mais irregularidades. Fábio tinha aberto outras empresas fantasmas, desviado quase 2 milhões do colégio ao longo de 3 anos. Tinha forjado assinaturas do pai em documentos para vender um terreno da família. Estava, de fato, tramando a interdição do professor Augusto para ter controle total do patrimônio. Os tios do Fábio ficaram furiosos. Entraram com um processo judicial pedindo afastamento dele da direção do colégio, auditoria completa das contas e ação penal por estelionato e falsificação de documento. Fábio não viu vindo. Estava tão confiante, tão seguro que tinha feito tudo nas sombras, que a notificação judicial caiu como uma bomba. Ele tentou processar todo mundo, gritou que era perseguição, inveja, conspiração, mas as provas eram irrefutáveis. A auditoria confirmou tudo. O juiz determinou o afastamento imediato dele de qualquer função no colégio e congelou suas contas. Enquanto isso, Helena continuava cuidando do professor Augusto, que acompanhava tudo com uma mistura de tristeza e alívio. Meu próprio filho, ele dizia, balançando a cabeça. Eu falhei como pai, Helena. O Senhor não falhou. O Senhor fez o que pôde. Ele escolheu o caminho dele. O processo judicial se arrastou por 1 ano. Fábio tentou todos os recursos possíveis, mas estava perdido. As provas eram demais. Ele acabou fazendo um acordo. Devolveria todo o dinheiro desviado, renunciaria a qualquer cargo no colégio, passaria os imóveis de volta para o pai e não seria preso. Ficaria apenas com as ações que legitimamente tinha herdado da mãe, 20% do colégio, mas sem direito a voto ou gestão. Com Fábio afastado, o colégio precisava de um diretor. Os tios do Fábio assumiram temporariamente, mas eram idosos, não tinham energia nem preparo. O professor Augusto, nos momentos de lucidez, repetia sempre a mesma coisa. Quem deveria dirigir o Alvorada é alguém que ama a educação, alguém que conhece a alma da escola, alguém como a Helena. No início, todos acharam que era delírio do Alzheimer, mas ele repetia tanto, com tanta convicção nos dias lúcidos, que Dona Clarice levou a sério.
Conversou com os tios, conversou com o conselho do colégio e propuseram. Helena Monteiro, 49 anos agora, ex-professora demitida injustamente, assumiria a direção pedagógica do Colégio Alvorada. Ela não tinha formação em administração, mas seria apoiada por um diretor administrativo com experiência em gestão. Seu papel seria garantir que o colégio voltasse a ser o que sempre foi, um lugar de educação de qualidade, humanizada, ética. Helena não conseguia acreditar. Mas eu sou professora, eu não sei dirigir uma escola. Professor Augusto, num momento de lucidez impressionante, segurou a mão dela. Você sabe o que importa, Helena. Sabe ensinar, sabe cuidar, sabe ver as pessoas. É isso que um diretor precisa saber. O resto, você aprende. Aceita, faz isso por mim. Faz isso pelos alunos. Helena aceitou. A primeira reunião dela como diretora foi tensa. Muitos professores que tinham ficado calados quando ela foi demitida, agora baixavam a cabeça envergonhados. Mas Helena não estava ali para vingança. Eu sei que muitos de vocês não concordaram com minha demissão na época, mas tinham medo. Eu entendo. Fábio criou um ambiente de terror aqui. Isso acaba hoje. Nós vamos reconstruir essa escola, juntos. Quem quiser ficar e trabalhar de verdade pela educação, tem meu apoio. Quem estiver aqui só pelo salário, melhor procurar outro lugar. Temos trabalho pela frente. Nos meses seguintes, Helena revolucionou o Alvorada. Recontratou os professores demitidos injustamente que quiseram voltar, aumentou os salários dos que ficaram durante a crise, investiu em formação continuada, abriu diálogo com alunos e pais, criou um conselho pedagógico democrático, trouxe de volta projetos que Fábio tinha cancelado. Os resultados apareceram, as matrículas subiram, os alunos voltaram a amar estar ali. No Enem daquele ano, o Alvorada teve o melhor desempenho da história. E Fábio? Fábio estava quebrado. Sem o dinheiro do colégio, sem os imóveis, sem credibilidade, ele tentou abrir uma consultoria educacional. Ninguém contratou. Tentou dar aulas de direito? Nenhuma faculdade quis. Acabou trabalhando num escritório de advocacia de terceira categoria, ganhando R$3.000 por mês, uma fração do que roubava antes. 2 anos depois da demissão de Helena, num sábado de manhã, ela estava no colégio organizando a festa de aniversário de 42 anos do Alvorada. A escola estava linda, cheia de ex-alunos, professores, pais. Foi quando Fábio apareceu. Ele estava diferente, mais magro, barba por fazer, roupas comuns, nada do terno caro de antes. Ele parou na porta, hesitante. Helena viu e foi até ele. Fábio. Helena. Ele não conseguia olhar nos olhos dela. Eu vim porque hoje seria aniversário do meu pai. Professor Augusto tinha falecido 6 meses antes, em paz, sabendo que o colégio estava em boas mãos. Você pode entrar. Ele gostaria que você estivesse aqui. Fábio engoliu seco. Eu não mereço. Eu destruí tudo que ele construiu. Destruí você, destruí a mim mesmo. Você destruiu muita coisa mesmo, mas ainda dá tempo de construir algo novo. Não aqui, talvez, mas na sua vida. Como você consegue não me odiar? Helena respirou fundo. Porque ódio não reconstrói nada. Eu sofri muito por sua causa. Quase desisti de viver. Mas se eu tivesse desistido, não estaria aqui agora. Não estaria dirigindo a escola que amo. Não teria encontrado meu lugar. Você me fez muito mal, Fábio, mas sem querer também me colocou no caminho certo. Essa é a ironia da vida. Fábio ficou em silêncio. Depois disse baixinho: seu pai tinha razão sobre você. Você é grande demais para me entender. E foi embora.
Helena não o viu mais depois disso. Ouviu dizer que ele tinha se mudado para outra cidade, estava tentando recomeçar longe das sombras do próprio fracasso. Hoje, 5 anos depois, Helena continua dirigindo o Colégio Alvorada. Tem 53 anos. É respeitada, amada, reconhecida. Foi eleita educadora do ano pela Prefeitura de Campinas. Dá palestras sobre gestão humanizada em educação. Criou uma bolsa de estudos em nome do professor Augusto, que atende 20 alunos de baixa renda. Ela nunca esquece do fundo do poço, do dia que pensou em desistir, das noites chorando sem saber como pagaria as contas. Mantém uma foto daquele período no escritório dela, para lembrar. Lembrar que as piores coisas que nos acontecem podem ser o empurrão que a gente precisava. Que dignidade não se perde com uma demissão. Se perde quando a gente deixa a amargura tomar conta. Que o caminho para a justiça nem sempre é rápido ou óbvio, mas quando chega, chega completo. E que às vezes, cuidar de alguém fragilizado pode ser a ponte para você reencontrar sua própria força. E você, já foi demitido de forma injusta? Já passou por um período que parecia o fim, mas era só uma curva do caminho? Conta aqui nos comentários, eu quero muito ouvir sua história. Se essa narrativa te emocionou, deixa aquele like bem apertado, compartilha com alguém que está passando por um momento difícil e precisa de esperança e se inscreve no canal para acompanhar mais histórias reais que mexem com a gente. Ativa o sininho porque toda semana tem episódio novo. Um abraço forte de quem acredita que a vida tem dessas reviravoltas lindas. Até a próxima!